Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de equações diferenciais do livro do Zil. Seção 4.6, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Nos problemas 1 a 18, resolva cada equação diferencial por variação de parâmetros. Y duas linhas mais y igual a secante de x. Bom, o objetivo aí então é resolver a equação diferencial utilizando o método de variação de parâmetros. Para resolver aí por esse método, a gente tem aí um passo a passo a seguir para chegar na resolução. Primeiro, escrever a equação diferencial na forma padrão. Qual é a forma padrão? É aí y duas linhas mais uma função p de x que multiplica y' mais uma função q de x que multiplica a função que é y igual aí a uma função f de x. Essa é a forma padrão para a equação aí de segundo grau, tá? Então, temos aí, né, a equação diferencial na forma padrão. A gente identifica que esse termo aqui, secante de x, é o nosso termo f de x, tá? Aí, segundo passo, tá? É resolver a equação complementar, tá? Que seria aí a parte homogênea, tá? Ou seja, teremos aí y duas linhas mais p de x y' mais q de x y igual a zero, tá? Aí, o que a gente tem? Quando a gente resolver a parte homogênea, a gente vai chegar na equação complementar. Essa equação complementar que pode ser de três tipos. Quando delta é maior que zero, quando delta é igual a zero ou menor que zero. Só que a gente vai ter aí uma resposta, né, padrão, que vai ser uma constante C1 vezes um y1, que é função de x, mais uma constante C2 vezes um y2 de x. Essa é a resposta complementar da parte da equação homogênea, tá? E a partir dela é que a gente vai poder aí fazer a resolução por variação de parâmetros. Então, tendo achado aí a equação complementar, o terceiro passo é calcular o Rosquiano, tá? O que é o Rosquiano? O Rosquiano é um termo W que é dado pelo determinante. O W é dado pelo determinante entre a função aí y1, que eu achei aqui da solução complementar, sua derivada, a função y2 e a sua derivada. Então, a gente calcula esse termo aí, que é o Rosquiano W, e aí a gente calcula também o determinante, que é W1. Para calcular o Rosquiano aí W1, a gente tem que aqui em cima zero nessa entrada, aqui vem a função de x, tá? Que é essa função de x aqui, que no nosso caso vai ser a secante. Aqui é o y2, aqui o y'2, tá? Aí a gente calcula mais um determinante, que é chamado de W2, que aí a gente tem que vai ser aqui o y1, o y'1, aqui é zero e aqui é a função de x, que é a mesma função de x ali, tá? Então, o terceiro passo é calcular aí o Rosquiano, seria essas três condições. Aí, o quarto passo, achar o 1
e o 2, que fazem parte aí da nossa solução, que seria achando o 1 e o 2 pela seguinte equação: o 1' é igual a W1 dividido por W, que são os rosquianos, tá? Que a gente calcula aí por determinante. E temos que o 2' é igual a W2 dividido por W. Então, integrando esses termos, essas equações diferenciais, a gente acha o 1 e o 2. Achando o 1 e o 2, o quinto passo é achar a solução particular. Quem é a solução particular? O y particular, ele é dado pelos termos o 1 vezes y1 mais o 2 vezes o y2, tá? Que a gente achou esse termo 1 aqui, essa função o 2, pega o y1 e o y2, que a gente acha aqui da solução complementar, multiplica, a gente tem a solução particular. E o sexto passo, a solução geral, né, que é y, né, a solução da equação diferencial, é a parte complementar mais a parte particular. Então, seria essa resposta aqui com mais essa resposta. Então, esse é o procedimento para variação de parâmetros. Então, aplicando aí o primeiro passo, já está aqui, né? Então, vamos seguir aí o procedimento. Ó, o primeiro passo está dado. Segundo passo é pegar a equação aqui, a parte homogênea, que seria y duas linhas mais y igual a zero. Aí a gente tem a equação característica, troca o y duas linhas por m quadrado, mais aqui o y troca pelo valor aí de 1, então fica mais 1, isso igual a zero, tá? Resolvendo essa equação, fica m quadrado igual a menos 1, né? Não precisa resolver Bhaskara, a gente sabe que vai dar uma raiz negativa. A raiz de menos 1 vale i, isso aqui então fica m igual, vou colocar o zero aqui para referenciar, mais ou menos a raiz de menos 1, ou seja, fica m igual a zero, mais ou menos 1, raiz de menos 1 vale i, tá? Lembrando que para achar a equação complementar, esse termo representa o alfa e esse o beta, né? A equação complementar aí, quando a gente tem raiz complexa, né? Ou seja, se a gente calculasse delta daria menor que zero, a gente tem que o y complementar é dado por e elevado a alfa x, que multiplica uma constante C1 vezes o cosseno de beta x, mais uma constante C2 vezes o seno de beta x, tá? Essa é a solução complementar, a máscara de resposta, quando eu tenho aí raízes complexas. Então, eu tenho que o y complementar, o alfa, a gente tem que é 0, e elevado a 0 dá 1. Aqui o beta a gente tem que é 1, o beta tenho que é 1. Então, o C complementar fica C1 vezes o cosseno x mais C2 vezes o seno de x, tá? Então, o que a gente tem aí? Da resposta complementar, que é o passo 2, a gente tem aqui o y1, né, que acompanha a constante C1, e temos o y2. Então, a gente pode ir agora para o passo 3, né? A gente vai precisar das derivadas. Então, aí fazendo o passo 3, y1 é igual ao cosseno x. Y' de 1, derivada do cosseno, menos seno de x.
y2 é dado pelo seno x. Y' de 2, derivada do seno x, cosseno de x. Então, a gente calcula aí o W, rosquiano, aí y1 cosseno x, y' 1 menos seno x, y2 seno x, y2' cosseno x. Então, calculando o determinante, mais cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Aí, menos vezes seno, vezes menos seno, mais seno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Aí, calculando rosquiano 1. A gente tem aí que é 0. Aí, função de x. Função de x é a secante de x. Aí, y2, que é o seno x e sua derivada, que é o cosseno x. Calculando o determinante, mais aqui 0 vezes o cosseno, 0, menos o seno x vezes a secante, secante x. Ou seja, eu tenho aí que é menos seno x, a secante, né, a gente substitui por 1 cosseno x. Então, fica menos seno x dividido por cosseno x, tá? Deixar assim para a gente facilitar aí na hora de fazer a integral aqui. E a gente tem que o rosquiano 2 vai ser dado por y1 e a sua derivada, ou seja, cosseno x menos seno x, 0 e a função, 0 e a secante de x. Ou seja, cosseno mais cosseno vezes secante, então cosseno x vezes secante x, menos 0 vezes seno, 0. Lembrando que aqui a secante é 1 sobre cosseno x, cosseno corta com cosseno, o rosquiano 2 é igual a 1, tá? Então, temos aí o terceiro passo. O quarto passo é achar aí o 1 e o 2. Então, a gente tem aí o quarto passo. A gente tem aqui a derivada aí de 1', né? Vai ser igual ao rosquiano 1, que a gente tem que é menos seno x dividido por cosseno x, dividido pelo rosquiano aí, que é o W1, tá? Então, isso fica igual a menos seno x dividido por cosseno x. Aí, então, a gente aplica a integral dos dois lados, né? A integral da derivada da própria função, o 1, e aí a gente tem ali, então, integral de menos seno de x sobre cosseno x dx. Para fazer essa integral, a gente usa a substituição, chamo aqui o cosseno de u, a derivada do cosseno é menos seno de x dx. Calculando aí 1, aplicando a substituição, fica integral. Aí aqui menos seno de x dx dá du, então fica du sobre u, que é o cosseno de x. Então, a integral de du sobre u dá o ln do módulo de u. Então, temos que o 1 é o ln do módulo u, eu chamei cosseno x, o ln do cosseno de x. E para achar o 2, a gente tem que o 2' é igual a W2, que a gente tem que D1, dividido por W, que a gente tem que também D1. Então, integra dos dois lados, aqui a integral de U2' dá U2, aqui fica a integral de 1 dx. A integral de 1 dx dá x. Então, a gente tem aí o 1 e o 2. Agora a gente consegue fazer o quinto passo. O quinto passo é achar o y particular. Então, y particular vai ser igual a 1 é o ln do módulo
do cosseno de x vezes o y1. O y1 é o cosseno x. Aí a gente tem mais o 2 a gente tem que deu x vezes o y2. O y2 é o seno de x. E, por último, depois do quinto passo, é o sexto passo, aí que é a última condição. Então, o sexto passo é a solução geral, que nesse caso y vai ser igual o complementar, que a gente achou C1 cosseno x, mais C2 seno de x, mais aí a parte particular, que a gente tem aí, mais, vou escrever aqui o cosseno primeiro, cosseno x, vezes o ln do módulo do cosseno de x, mais x vezes o seno de x, tá? Essa é a solução aí da equação diferencial pela variação de parâmetros. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!